Bem, gente, estamos voltando aqui, falando ainda sobre arquivamento do inquérito policial. Nós falamos que o pacote anticrime mudou substancialmente todo o procedimento do inquérito policial, do arquivamento, que antes era uma decisão do magistrado, como está na tela para vocês, o antigo artigo 28, e que agora o arquivamento do inquérito policial ele ocorre dentro do Ministério Público de forma interna. Tá? Então, olha o que diz aí o artigo 28, aí, o novo artigo 28 do CPP. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial, vejo aí, e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Tá? Então vejam que a redação mudou de forma substancial, só que a gente precisa entender que internamente esse artigo para o Ministério Público Estadual ele funciona de uma forma e para o Ministério Público Federal ele funciona de outra. Tá? Por quê? O Ministério Público Estadual, quem vai fazer essa revisão será o Procurador-Geral de Justiça, enquanto no Ministério Público Federal será um outro órgão, e é isso que nós vamos ver a partir de agora. Tá? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Opa, voltou novamente. Pronto. Então vamos lá. Quem é que faz esta revisão do arquivamento? Então, o promotor de justiça, ele decide por arquivar o inquérito policial e ele não caminha mais ao juiz como era feito antigamente. Como é que ele faz agora? Deixa eu passando aqui. Tá aí. Instância de revisão ministerial para fim de homologação de arquivamento de inquérito policial. Tá? Então, perceba, se for Ministério Público da União é uma coisa, se for Ministério Público Federal ou Ministério Público do Distrito Federal, tá? Será a Câmara de Coordenação e Revisão. Tem um erro aí de grafia, tá? De escrita aí, de digitação. Ministério Público Federal do Distrito Federal, tem um T aí que não tem. E Câmara de Coordenação e Revisão. Aí tem um R, tá? É Câmara de Coordenação e Revisão, tá? Então, nesse caso aí, será a Câmara de Coordenação e Revisão. Por que isso, professor? Porque, segundo a Lei Complementar 75 de 93, que dispõe sobre as atribuições do Ministério Público da União, o artigo 62 vem dizer aí que compete às câmaras de coordenação e revisão manifestar sobre arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral. Tá? Então, veja aí, tratando-se de Ministério Público da União, será a Câmara de Coordenação e Revisão. Se for o Ministério Público Estadual, gente, se for o Ministério Público Estadual, você vai aplicar o entendimento do antigo artigo 28, que esta incumbência será do Procurador-Geral de Justiça. Inclusive tem um enunciado, número 11, do Colégio de Procuradores. Como eu falei para vocês, não é jurisprudência, não é súmula, mas é uma espécie de entendimento uniformizado dentro do Ministério Público. E o enunciado 11 diz: ao receber os autos com decisão de arquivamento, o órgão de revisão ministerial, no caso Procurador-Geral de Justiça ou órgão delegado, poderá homologá-la, ou em caso de discordância, designar outro membro para continuar as investigações ou oferecer denúncia. Gente, isso também está disciplinado na Lei 8.625, de 93, que é a lei orgânica do Ministério Público, que diz que compete ao Procurador-Geral de Justiça, tá aí, designar membros do Ministério Público para oferecer denúncia ou propor ação civil pública nas hipóteses de não confirmação de arquivamento de inquérito policial ou civil, bem como de quaisquer peças de informação. Tá? Enunciado 12, órgão revisor do Ministério Público poderá constituir jurisprudência própria em enunciados cujo conteúdo servirá de fundamento para o arquivamento pelos órgãos de execução. Tá?
Isso porque, se você observar bem, deixa eu voltar aqui o artigo 28, o atual, o que ele diz aqui? Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos de mesma natureza, o órgão do Ministério Público vai comunicar a vítima ao investigado, à autoridade policial e também ao juiz das garantias, nós já vimos isso, e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial, tá? Para fins de homologação na forma da lei. Então veja que ele vai mandar isso, mas é obrigado a mandar, gente? Está dizendo aí que ele encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação. Essa remessa de revisão criminal, ela é obrigatória? Ela é cogente? Tá? É isso que eu pergunto aí na tela para vocês. Ela é cogente? Em regra, a remessa é obrigatória. Tá? O prazo, inclusive, é de 30 dias, nós já vimos. Vamos ver já mais uma vez na leitura do artigo 28. Nesse intervalo, a vítima ou o investigado poderá se manifestar, reforçando sua contradição, a decisão de arquivamento ou trazendo autos, né, ou trazendo outros fundamentos. Né? Vamos voltar lá para o artigo 28. Porque veja, se você é vítima de um determinado crime e o Ministério Público entende por arquivar, tá? Como é que você fica? Você pode se manifestar? Pode. Porque a depender da decisão de arquivamento, nós vamos ver que posteriormente essa investigação ela poderá ser, né, renovada. Tá? E a vítima ela pode manifestar, reforçando e até mesmo dizendo que não concorda com aquela decisão de arquivamento. Né? Olha o que diz o parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Então, mesmo que o Ministério Público encaminhe esses autos para a instância de revisão ministerial, isso não impede que a própria vítima ou seu representante legal ele possa se manifestar dentro desse prazo de 30 dias aí, discordando das razões do membro do Ministério Público quanto à sua decisão de arquivamento. Parágrafo 2º. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e município, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Tá? Vamos voltar aqui rapidinho. Enunciado 10 aí para a gente. Salvo nos casos de competência originária do Procurador-Geral, foro por prerrogativa de função, a decisão de arquivamento deverá ser obrigatoriamente submetida à instância de revisão ministerial para fins de homologação, ainda que não exista recurso da vítima ou do seu representante legal. Enunciado 13. Após efetivadas as comunicações formais e tendo transcorrido o prazo de 30 dias sem que exista pedido voluntário de revisão do arquivamento pela vítima ou do seu representante, o órgão de execução encaminhará os autos ao órgão revisor do Ministério Público para fins de homologação. Enunciado 12. Órgão revisor do Ministério Público poderá constituir jurisprudência própria, nós já lemos isso, em enunciados cujo conteúdo servirá de fundamento para o arquivamento pelos órgãos de execução. Isso quer dizer o quê? Imaginemos aí que o órgão de revisão já tem um entendimento sobre determinado fundamento de arquivamento de um fato. Né? Então, para aqueles casos ali, haverá sempre, né, a promoção de arquivamento. Então, o promotor de justiça, pelo que eu entendo aqui, ele não vai ser obrigado a enviar, porque você já tem uma espécie de jurisprudência interna do Ministério Público, ele vai mandar para quê? Vai mandar para o órgão de revisão, que vai apenas dizer aquilo que já é pacífico internamente. Então, no meu entender, não há nesse caso aí essa necessidade de mandar, apesar de que o outro anunciado diga que essa remessa ela seja obrigatória. Olha o que diz aí o enunciado 18. Os atos de comunicação, o pedido de revisão e a submissão dos autos ao órgão de revisor para homologação
poderão ser realizados por meios eletrônicos na forma, né, de regulamentação própria. Tá? Tranquilo aí, gente? Então, isso aí é para a gente, depois, essas leituras, esses enunciados é interessante. Isso aí você vai encontrar dentro do site do Colégio dos Procuradores do Ministério Público. Isso é importante a gente entender como é que funciona internamente o Ministério Público, tá? Agora, uma pergunta que eu acho que vocês já devem ter feito aí, né, para vocês mesmos. Quando é que o inquérito policial é arquivado? Qual é o fundamento aí do Ministério Público para arquivar o inquérito policial? Veja, embora a legislação não diga expressamente, a doutrina entende que pode ser utilizado como fundamento a norma dos artigos 395, que trata das hipóteses de rejeição da denúncia, e o artigo 397 do CPP, que trata aí da absolvição sumária. Olha o que diz o 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, nesse caso ele não se aplica. Inciso 2º, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, tá? Faltar justa causa para o exercício da ação penal, isso aí são as hipóteses que o Ministério Público entende, por exemplo, que não tem ali a condição da ação, né, que não houve ali a representação. Então, nesse caso aí, veja que ele não tem necessidade de ofertar a denúncia, ele vai decidir pelo arquivamento. Falta de justa causa para o exercício da ação penal. O que é justa causa? É o lastro mínimo probatório, é pelo menos um pouco, não diria provas, mas algo plausível, né? Então, nesse caso, óbvio aí que o Ministério Público poderá decidir pelo arquivamento. Artigo 397, que trata das hipóteses de absolvição sumária. Existência manifesta de causa excludente da licitude do fato. Imagine que alguém tenha praticado crime protegido pelo estrito cumprimento do dever legal, ou legítima defesa, estado de necessidade, o que afasta o crime. Então, se não há crime, não há necessidade. O próprio Ministério Público ali vai entender pela decisão de arquivamento. Inciso 2º, existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade. Da mesma forma, tá? Inciso 3º, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou então que o fato ali já houve extinção da punibilidade do agente, né? O crime já prescreveu. Então, se já prescreveu, obviamente que o Ministério Público não há necessidade de ofertar aquela denúncia, ele vai decidir pelo arquivamento. Então, a doutrina entende que esses fundamentos desses dois artigos aí seriam o suficiente para fundamentar uma decisão de arquivamento. Tá? Tranquilo aí? Bem, próxima tela. Subsistência ou insubsistência da coisa julgada na decisão de arquivamento. Tá. Coisa julgada, vocês sabem, é aquilo que traz a segurança jurídica e, de alguma forma, aquilo não poderá ser mais enfrentado pelo juiz, né? Porque já houve coisa julgada, né? Na redação antiga do 28, havia uma decisão judicial, como já havíamos falado, com possibilidade de formação de coisa julgada, o que não existe agora, porque agora é uma decisão administrativa do Ministério Público. Lembrando aí que a coisa julgada formal é a imutabilidade da decisão dentro do processo, enquanto que a coisa julgada material seria a imutabilidade da decisão que se estende para fora do processo. Isso quer dizer o quê? Vamos imaginar o seguinte, volta bem aqui. Artigo 395, falta justa causa. Ausência aí de elementos de prova, né? Então, o Ministério Público não tem provas suficientes, né, para ofertar a denúncia. Antes, quando o Ministério Público promovia o arquivamento, o juiz decidia isso, se houvesse, né, dentro do prazo prescricional, novas provas, a instauração, né, notícias, né, de novas provas, a instauração da investigação, né, a investigação poderia ser reaberta. Tá? Deixa eu espirrar aqui, gente, só um minutinho. Pronto, perdão aí que a gravação aqui não dá para interromper, então tive que espirrar. Então, falta
faltar justa causa. Eu tenho uma tabelinha importante para vocês aí, olha só. Fundamentos do arquivamento, coisa julgada, né? Coisa julgada formal e material. Coisa julgada formal, lembra que isso não se enfrenta, né, o mérito da questão, né? Na questão da coisa julgada formal e material, enfrenta-se o mérito da questão. Então, vamos lá. Ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação. Então, nesse caso, vamos imaginar que não há ali a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então, veja que nesse caso não há dúvidas, né, de que havia naquela época coisa julgada formal, né? Falta de justa causa, coisa julgada formal. Nesse caso, não se adentra ao mérito da questão, tá? E que depois a investigação ela pode ser deflagrada novamente. Agora, atipicidade, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade ou excludente da punibilidade. Tudo isso aí, né, vai fazer coisa julgada formal e material. Só um adendo, né? Nós temos aí algumas decisões do STF no sentido de que a excludente da ilicitude ela não faz coisa julgada material. É o que diz aí o entendimento, né? Afastamento da súmula 524 do artigo 18 do CPP em caso de arquivamento por atipicidade do fato penal. Não se revela cabível a reabertura de investigações penais quando o arquivamento do respectivo inquérito policial tenha sido determinado por magistrado competente a pedido do Ministério Público, em virtude da tipicidade penal do fato sob apuração, hipótese em que a decisão judicial, porque definitiva, revestir-se-á de eficácia preclusiva e obstativa de ulterior instauração da persecutio criminis, mesmo que a peça acusatória busque apoiar-se em novos elementos probatórios, e na aplicabilidade em tal situação. Fiz a leitura aqui, não coloquei na tela para vocês, está aí. Vocês podem ler com calma, dar pausa e fazer a leitura com calma aí, né, dessa jurisprudência do STF. Então, qual seria a relevância para se saber se a decisão faz coisa julgada material e formal, gente? Bem, quando houver coisa julgada apenas formal, será possível desarquivamento do inquérito policial, como nós já vimos, chamada cláusula rebus sic stantibus. Enquanto tiver ali os pressupostos, a plausibilidade, né, haverá necessidade, né, da continuidade da investigação. Enquanto não tiver, não haverá, né? Caso haja coisa julgada material, não será possível o seu arquivamento. Tá? Bem, desarquivamento do inquérito policial e oferecimento da denúncia. O que é isso aí? Trata-se da reabertura das investigações com a notícia de provas novas. Então veja aí que o oferecimento da denúncia poderá ser feito com a existência de provas novas, né? A reabertura das investigações com apenas a notícia de provas novas. O oferecimento da denúncia apenas com a existência de provas novas. O professor explica isso melhor. Tá, vamos lá. Imagina-se aí que alguém que não tinha provas suficientes para ofertar a denúncia e alguém soube de alguém que poderia ter sido o autor da infração. Esse alguém soube essa notícia aí, é óbvio que só isso aí não será suficiente para o Ministério Público ofertar a denúncia, mas será suficiente para a reabertura de uma investigação. Tá? Aí, quando se tiver uma plausibilidade, quando o Ministério Público entender que, de fato, é uma prova forte, aí, nesse caso, ele poderá ofertar a denúncia. Tá? Então, súmula 524 do STF. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Veja que a súmula não fala de notícias, até porque ela fala aí, né, de ação penal, não fala de investigações. As investigações antecedem a ação penal. A ação penal ela só começa a partir do momento que o juiz recebe a peça de denúncia. Tá? Então isso é importante a gente frisar bem. Tá? Então, outra indagação. Se antes o artigo 28
Tratava-se de uma decisão judicial. E agora não é mais uma decisão judicial, mas sim uma decisão administrativa por parte do Ministério Público. Eu posso falar em coisa julgada, já que não se trata de uma decisão? Então, gente, óbvio que com a nova redação do artigo 28, não é mais possível afirmar mais, não é possível mais afirmar que há coisa julgada, visto que a decisão de arquivamento agora é apenas uma decisão administrativa, tá? Enunciado 9º aí do Colégio dos Procuradores, considerando que o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza não se subordina à apreciação judicial, a decisão não está mais sujeita aos efeitos da coisa julgada formal e material, tá? Gente, e o artigo 28, o antigo artigo 28, se aplica ou não ainda? Você vai me responder, professor, é claro que não. O senhor já acabou de dizer que o artigo 28, ele foi substituído pelo pacote anticrime, que deu uma nova redação, obviamente que não tem nenhuma relevância, não tem nenhuma base para você aplicar um artigo que já foi revogado. Então a pergunta, subsistência ou insubsistência da aplicação do artigo 28 do CPP pelo juiz nas hipóteses de divergência entre o magistrado e o órgão ministerial, ou seja, quando o juiz diverge do Ministério Público. Gente, é o seguinte, o professor Renato Brasileiro, ele entende que muito embora o artigo 28 antigo, tenha sido revogado, ainda é possível o mesmo ser aplicado nas seguintes hipóteses que está na tela para vocês. As hipóteses de suspensão condicional do processo, que é quando o Ministério Público ele não concorda, aliás, ele não pede a suspensão condicional do processo, e aí o juiz ele não pode ofertar isso, o que ele faz? Ele manda para o artigo, manda para o Procurador-Geral de Justiça, já que ele não pode fazer isso. Do mesmo jeito a transação penal. O Ministério Público não oferece a transação penal, o juiz não pode oferecer. E o juiz não pode obrigar o Ministério Público, o promotor de justiça, a oferecer. Então, nesse caso, aplica o 28. O que é que diz o antigo 28? Manda para o Procurador-Geral de Justiça. Tá? Olha aí, o artigo 28A, o acordo de não persecução penal. Se o MP não oferece, o juiz ele pode mandar para o 28. No caso da mutatio libelli, do artigo 384, quando o juiz, depois da instrução, percebe que houve uma mudança nos fatos e que isso vai, de alguma forma, afetar a capulação do crime denunciado pelo Ministério Público. Nesse caso, o juiz não pode mudar a denúncia, então ele vai encaminhar para o MP fazer o aditamento da denúncia. E se ele não faz, o que é que o juiz faz? Manda para o Procurador-Geral de Justiça. Então, segundo o Renato Brasileiro, continua nessas hipóteses aí, ainda a possibilidade do juiz encaminhar ali para o Procurador-Geral de Justiça, ou seja, aplicando ainda o artigo 28, mesmo tendo sido ele revogado. Beleza? Interessante isso, importante. Caríssimos, isso aí, vocês não vão encontrar, salvo nos livros que já foram atualizados, mas não será fácil encontrar isso em qualquer livro, apenas naqueles que já foram atualizados, e essa é a opinião apenas de um autor, do professor Renato Brasileiro. Vocês podem encontrar aí opiniões divergentes, tá? Em outros autores. Tá? Gente, o que é arquivamento implícito? Bem, o arquivamento implícito, gente, ele pode ocorrer naquela hipótese em que o Ministério Público ele nem pede arquivamento e ele nem denuncia. Então, imaginemos aí o seguinte exemplo. Antônio e Paulo, os dois foram indiciados no inquérito policial, Antônio e Paulo, e o Ministério Público ele não pediu, ele denunciou Antônio, mas não denunciou Paulo, e também não fez nenhuma menção a Paulo na denúncia pedindo arquivamento. Então, nesse caso, o que o juiz pode fazer numa situação dessa? É como se o Ministério Público tivesse pedido o arquivamento aí para o Antônio.
E aí, como é que faz? Gente, não há base legal, tá? Não existe nenhum dispositivo legal que preveja o arquivamento implícito do inquérito policial, devendo o pedido ser formulado expressamente aí a teor do artigo 28 do Código do Processo Penal. Tá? Mesma coisa ainda aplicando o artigo 28 antigo. Tá? Então veja, quando se trata de pessoas, como o exemplo que eu dei, né? Antônio e Paulo, aí trata-se de arquivamento implícito subjetivo que envolve pessoas. Né? O promotor de justiça, ele ofertou a denúncia em face de um e não fez nenhuma menção em face do outro, nem tampouco pediu o arquivamento em face do outro. Né? Nesse caso, o juiz aplica o artigo 28 antigo. Tá? Se tratasse de crimes, como assim, professor? O Pedro foi denunciado por 2 crimes, né, pelo crime, sei lá, de estelionato e o crime de furto. E o promotor de justiça, o Pedro foi acusado no inquérito policial pelos 2 crimes. E o promotor de justiça ofertou a denúncia só em face de um e não fez nenhuma menção em face do outro. Nesse caso, o juiz também vai aplicar o artigo 28, porque não existe este chamado arquivamento implícito, que aí seria o que a doutrina chama de arquivamento implícito objetivo. Tá? O que é o arquivamento indireto? Ocorre quando o Ministério Público deixa de oferecer denúncia em virtude da incompetência do juízo, mas este não concorda. Tá? Então, nesse caso, mais uma vez, a solução seria a aplicação ainda do artigo 28. Tá? Beleza? Gente, o que é o trancamento do inquérito policial? Trancamento do inquérito policial ou encerramento anômalo do inquérito policial. Trata-se de medida de força que encerra a extinção prematura das investigações quando a mera tramitação do inquérito configurar constrangimento ilegal. Tá? Então, imaginemos aí o exemplo de alguém que é indiciado por uma conduta atípica. Uma conduta atípica. Então, nesse caso, é possível aí o chamado trancamento do inquérito policial. Ele pode, inclusive, ser determinado pelo juiz de ofício ou por meio de provocação. Tá? Pode ser por meio de habeas corpus, dependendo da situação, ou por meio de mandado de segurança. Tranquilo? Beleza? E aí isso será de competência do juiz das garantias. Tá? Está lá no artigo 3º-B, inciso 9. Hipóteses autorizadoras. Né? Atipicidade, né, com o exemplo que eu dei, causa extintiva da punibilidade, o delegado de polícia indiciou alguém por um crime prescrito, requerimento da vítima das hipóteses de obrigatoriedade, né? Ausência, aliás, do requerimento da vítima, né? Porque aí, nesse caso, o delegado de polícia nem poderia nem instaurar o inquérito policial quando depende de requerimento da vítima, né? Então, nesse caso aí, é mais um exemplo aí para o chamado encerramento anômalo do inquérito policial. E o mais famoso agora com o pacote de crime, chamado acordo de não persecução penal. Tá? Que antes já era tratado numa resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público e agora foi positivado, está presente aí no artigo 28A do Código de Processo Penal, que, em poucas palavras, trata-se de um negócio jurídico extraprocessual celebrado entre o titular da ação penal e o autor do fato delituoso, com assistência do defensor, com posterior homologação pelo juiz. Neste caso, caríssimos, o autor do delito confessa o crime e se sujeita às condições não privativas de liberdade, tá? Recebendo em contrapartida do Ministério Público o compromisso de não oferecer denúncia com a declaração da punibilidade ao final, se as condições forem cumpridas. Então, em poucas palavras, é isso aí que se trata, essa novidade trazida pelo pacote anticrime, chamado aí acordo de não persecução, né? Acordo de não persecução penal. Tá? Quais são os requisitos? Você pode fazer a leitura depois com calma, aí na sua casa, do artigo 28A, parágrafo 2º, mas eu fiz um resuminho para vocês aí. Ó, quais são os requisitos desse acordo? Não pode ser caso de arquivamento, crime não pode ter ocorrido com violência ou grave ameaça,
com pena mínima inferior a 4 anos, né? E nesse caso você considera as causas de diminuição e aumento, necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, não ser caso de transação penal ou suspensão condicional do processo, não ser caso de reincidência, elementos probatórios indicativos de criminalidade habitual, reiterada ao profissional, salvo se insignificantes as infrações penais pretéritas, nesse caso as infrações anteriores, infrações de menor potencial ofensivo, que ele, caso ele tenha sido beneficiado nos últimos 5 anos anteriores, nesse caso, com acordo de não persecução penal, ele não pode ser mais beneficiado, não ter praticado crime no âmbito da violência doméstica familiar, não ter praticado crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, tá? Isso aí são os requisitos. Você vai encontrar no artigo 28, parágrafo 2º. E quais são as condições? Primeiramente, confissão do delito. O sujeito precisa confessar o crime. Reparar o dano. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público, com instrumentos, produtos ou proveitos do crime. Prestação de serviços à comunidade. Pagamento de prestação pecuniária. Ou outras condições. Tá? Depois você faz a leitura aí, do artigo 3º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, parágrafo 5º, até o 8º aí, tá? Que trata do procedimento, né? O acordo de persecução penal será formalizado por escrito, será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado, por seu defensor. Para homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio de oitiva do investigado, na presença do defensor e sua legalidade. Então você lê com calma em casa, porque eu não vou lendo, não vou ficar lendo aqui, para a gente não perder muito tempo, tá bom? Bem, o que acontece aí se o cidadão realizar o acordo de não persecução penal e descumprir injustificadamente essas obrigações? Neste caso, o feito retorna ao status quo inicial e o Ministério Público vai lá e oferece a denúncia. Se houver o cumprimento integral do acordo de não persecução penal, aí haverá a declaração, da punibilidade, pelo magistrado. Tá? Você pode também acompanhar aí, parágrafo 9º até o parágrafo 14. Tá? E só para a gente encerrar aqui, só uma curiosidade, mais uma hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito. Isso, obviamente, que vai interessar para as aulas de recurso, mas é importante você acompanhar aqui. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que recusar a homologação proposta de acordo de não persecução penal prevista no artigo 28A desta lei. E aí, gente, não esqueçam de fazer uma leitura rápida na Lei 8.038/90, que é a lei que regula os processos nos tribunais, porque ela foi alterada aí, que é possível fazer o acordo de não persecução penal nos tribunais. Tranquilo, gente? Então, assim, foi rápido a aula, mas esse aqui é um plus para que vocês possam depois fazer um estudo um pouco mais detalhado em casa, tá? Desses institutos, tá? E nós nos veremos depois na aula de ação penal, tá bom? Um grande abraço a todos, deixem suas dúvidas e bons estudos.